Mas assim, igual eu tava falando, meu objetivo aqui nem é tá ganhando presentes, tá? Mas tá trazendo aqui a mensagem do Senhor, né? Principalmente, né? O foco principal é trazer uma mensagem do Senhor para a vida de vocês, para o coração de vocês, que o Senhor possa estar multiplicando as bênçãos, para que o Senhor possa estar multiplicando as bênçãos, os milagres na vida de todas as pessoas, assim como Ele fez na minha. Uma mudança, que na verdade não é uma mudança, porque mudança é pouco, mudança é muito pouco, é uma transformação que não tem como voltar atrás. E como o Senhor fez isso na minha vida, eu adoraria que Ele fizesse na vida de mais pessoas. E o Senhor, Ele me trouxe aqui na internet, não no TikTok somente. Gratidão. Não somente aqui no TikTok, o Senhor me trouxe na internet, tá? Então, aí por isso que o meu foco não é estar ganhando presentes, é trazer principalmente a palavra do Senhor para a vida das pessoas e estar aí tentando fazer com que algumas pessoas que ainda não conhecem a palavra comecem a conhecer. Esse é o foco principal. E depois, glória a Deus, aleluia, amém. E assim, e aqui vim conhecer vocês, trocar uma ideia, conversar, tá? E conhecendo as pessoas, né? Esse aí é o foco. Conhecer mais pessoas e fazer com que a palavra chegue. E a gente fica feliz quando vocês fazem isso acontecer na nossa vida, igual dando like aí, ó, compartilhando que a live igual tava vazia, certo? A live tava vazia, tinha 0 pessoas. Chegou aí, começou a compartilhar, aí você chegou aí, começou... E o mais importante da live são vocês, não é quem tá aqui na frente. O mais importante de uma live são vocês. Então a gente tem que entregar aí o conhecimento para vocês, o conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos que a gente passou, não só no mundo, né, no mundo que eu digo assim, aqui no planeta, vivendo aqui, passar essas experiências, como também aqui na internet, porque eu tenho uma bagagem de conhecimento aqui na internet, eu trabalho em outras áreas aqui na internet, entendeu? Então por isso que eu nem fico tão focado nessa área de chegar em ranking, de presente, de TikTok, tá? Focado só em TikTok. Eu tenho outros trabalhos aqui na internet, que eu faço aqui na internet. Tem trabalho físico também que eu trago para a internet. Tem vários tipos de trabalho, tem várias formas de trabalhar com a internet. Deus abençoe aí também, tá? Deus, ele já abençoou. Eu vou falar uma palavra para você aqui. Ela tá lá no início mesmo. Eu sempre digo aqui nas minhas lives o seguinte. Quando a gente tá assim, perdido, não digo que a gente está perdido. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente não tem noção do que está acontecendo. Em vez da gente continuar caminhando para frente, a gente tem que parar, refletir e voltar no início, tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou ler uma palavra para você que está lá no início, lá no começo, tá? Porque você falaram, Deus abençoe. Então, eu quero dizer para você que ele já te abençoou, ele já abençoou. E eu vou mostrar para você aqui, ó, no início, bem no início mesmo. Qual que é o início, Wagner? É aqui, ó, em Gênesis, capítulo 1 e versículo de número 28, tá ok? Ele já começou assim, ó. Se você puder, tá? Eu vou fazer isso aqui e eu vou pedir que você faça uma tarefa, tá? Porque, assim, a minha oração, ela vale. Mas o Senhor, ele vai ser a gratidão. Muito obrigado, oh Deus maravilhoso. Mas o Senhor, eu vou ter um negócio para te falar, que o Senhor, ele vai se agradar muito mais quando você fizer a tarefa que eu vou falar para você depois de ler só esse versículo, tá? Eu só vou ler esse versículo para você entender o que o Senhor falou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: purificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
tá ok? Então o Senhor, ele pede que a gente domine sobre todo animal que se mova sobre a terra. Só existe uma forma de dominar. Só existe uma forma de dominar. E ela não vem pela força. Ela não vem de um agressor, ela não vem dessa forma. Dominar, que o Senhor quer dizer aqui, é o seguinte: você tem que se colocar na posição de adorador e buscar diretamente o Senhor. Porque em Mateus 6, ele fala o seguinte, que você deve buscar o Senhor lá no seu quarto, quietinha. Eu vou ler o Mateus 6 também. Então, ele vai se agradar muito mais com você indo orar e pedindo com ele. Entendeu? Wagner, mas eu não sei orar, eu não sei. Fala do seu jeito, tá? O Senhor, ele vai gostar, ele vai falar assim, ó, isso é uma prova de fé. Por que que é uma prova de fé? É o que eu estava falando na live ontem. Quando você não quer se mostrar para ninguém, entendeu? Você não quer se mostrar para ninguém, imagina. Tem pessoas que elas fazem assim, ó. Eles, vamos ler aqui para a gente entender. Senão a gente não consegue entender. Eu não consigo, pessoal, família. Se eu chamo vocês de família, não é porque a gente tem família de TikTok, não, tá? É porque nós somos irmãos em Cristo. É por isso que eu chamo vocês de família, tá? E aí eu assistindo as lives aqui também do pessoal no TikTok, acabou que eu peguei essa gíria. Então vamos lá, ó. Mateus 6, tá? Ó, esse Mateus 6, se você puder fazer essa tarefa, então, leia esse Mateus 6 inteiro depois, tá? Esse Mateus 6, eu adoro esse Mateus 6 aqui, porque é o seguinte, esse Mateus 6, ele muda a vida de pessoas. Ele é bem fácil de ser entendido, tá? Ele é bem fácil de ser entendido e ele tem aqui uma provisão para cada área da sua vida. Eu vou ler aqui só esse pedaço que eu falei, porque aí depois você lê. Faça isso, porque o Senhor ele vai se agradar demais. Eu vou te provar aqui, ó. Continuação do Sermão da Montanha. Esmola, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Então você tem que se guardar, não é para ficar se mostrando. Eu dei a esmola ali para o cara que estava precisando. Eu levei comida lá para a pessoa que estava com fome debaixo da ponte. Tá? Então não é para fazer isso. Ele falou aqui, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estais no céu. Ou seja, não é para você ser visto pelo homem. Então, não é para você ser visto pelo homem, porque isso não vai mudar em nada. O homem, ele não tem poder para mudar a sua vida. O homem não tem poder. O único poder que o homem tem para fazer na sua vida, você me desculpa falar assim, mas assim, o homem ele tem poder para destruir. Se deixar, ele vai te destruir. Então, e nem é culpa dele assim, né? Não é que ele queira te destruir, é porque às vezes ele recebeu uma informação, eu já falei em vídeos antes aqui, tá? E já mostrei na Bíblia por que eu tô falando isso. É assim, às vezes a informação chega num homem, tá? E ele passa essa informação adiante. E aí, essa informação, ela vai passando. Imagina a informação quando o Senhor passou aqui na Bíblia. Oi? Isso, exato. Então é o seguinte, que eu tô falando da informação. A gente vai passando informação para outra pessoa. Vocês já brincaram daquela brincadeira? Eu sempre falo de telefone sem fio, que a gente vai passando a mensagem, vai passando, e quando chega lá no final, a mensagem está distorcida. Então, acontece a mesma coisa aqui, com a palavra do Senhor. A gente vai passando a palavra, e quando chega lá na frente, a palavra já está distorcida.
Então, por isso que eu falei para você que quando a gente tá perdido, não sabe o que fazer, volta no início. A gente tem que voltar lá no começo e perguntar com quem falou aquela mensagem. Entendeu o que eu tô falando? Então, por isso que eu voltei lá no início e li lá em Gênesis, para a gente saber qual mensagem que o Senhor queria passar. E ele já abençoou isso. Aí, olha só. Então você vai se guardar, né, diante dos homens para não dar esmola, né, na frente. Não precisa ficar dando uma esmola na frente para se aparecer. Quando, pois, der esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti. Não faça tocar trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, ó, quando, pois, der esmolas, não faça tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ou seja, tem pessoas que são hipócritas, que elas fazem isso para se aparecer. Eles já fazem isso para ser glorificados pelos homens. Eles são glorificados pelos homens. Os homens vão lá e levantam a mão e falam, né? Esse cara aí é bom mesmo e tal, não sei o que. Eles são glorificados pelo homem. E o Senhor, mesmo que era o certo, né, tá nem aí. Então vamos lá. Olha só. Mas quando tu deres molas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, igual a irmã colocou aqui, tá ok? Ó, para que a tua esmola não seja dada, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Ó, essa aqui que eu queria chegar. Não, na verdade é na de baixo, mas olha só, ó. O seu pai, ele te vê secretamente, ele te vê em segredo, ele está te vendo. Então, eu vou ler mais esse daqui, ó. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, o que eu falo é o seguinte: você tem que sair, entendeu? Não querer se mostrar, não precisa você querer se mostrar. Você vai para dentro do quarto ou para dentro da sua casa, escolhe um lugar quietinho para ficar com o Senhor e ora em secreto. Você vai fazer, isso é uma prova de amor, porque imagina assim, o Senhor, você viu que ele te vê em segredo, né? Então, se o Senhor te vê em segredo, presta atenção. O Senhor, ele já está te vendo em segredo. Ele está te vendo. Olha que prova de amor. Aí você foi lá e não quer se aparecer para ninguém. Você só quer fazer sua oração, do coração mesmo. Com certeza o Senhor está te olhando. Aí você está lá quietinho no seu quarto e fazendo a sua oração e pedindo. Olha que prova de amor. O Senhor, ele vai olhar para você com que olhos? Imagina, ele vai falar assim: esse filho meu, ele acredita realmente em mim. Esse realmente acredita, esse realmente confia, porque ele não está fazendo nada para se mostrar. Ele não está fazendo para se mostrar. Ele está fazendo lá no cantinho dele quietinho, ó. Ele não está fazendo para se mostrar. Imagina o pai fazendo isso, olhando para você em secreto, em segredo, e dizendo isso: Senhor, eita Deus maravilhoso. Então, olha só, se você for para o seu quarto fazer essa tarefa, ficar quietinho lá,
Pro seu quarto, que eu digo assim, você pode escolher um outro lugar da casa, né? De repente você tem um escritório, alguma coisa. Então eu falo pro seu quarto assim, porque é um lugar assim onde que a gente tem né, um lugar mais, né, quieto ali dentro de casa. Então você parte para dentro desse lugar, fecha suas portas, igual ele falou ali em Mateus 6, e ora. Quando ele te olhar, não tem como ele não te entregar essa vitória. Não tem como, porque ele vai falar assim: ah lá, ele tá fazendo, nem é para se mostrar. Ele nem se mistura com outras pessoas, entendeu? Ele nem anda na roda dos escarnecedores. Ele não tá fazendo nada para isso. Não é para se mostrar. E enquanto a maioria das pessoas fazem as coisas para se mostrar, a maioria faz as coisas para se mostrar, para se glorificar diante dos homens. Então, desse jeito, você sendo pequeno, você sendo humilde, isso é ser humilde. Isso é reconhecer que o Senhor está na frente. Isso é reconhecer que o Senhor está na frente. Não, não é dizer que existe outras pessoas na sua frente, não. Não tem outras pessoas na sua frente, não. É todo mundo igual. É todo mundo igual. Não tem ninguém maior nem menor do que você. Todo mundo é igual em vista do Senhor. O Senhor, ele olha para todo mundo da mesma forma, tá ok? Então eu peço que vocês façam esse tipo de tarefa. Assim, ó, não adianta vir aqui adianta, né? É lógico que adianta, porque a minha oração tem fé, né? Eu coloco fé e eu tenho fé que a obra aconteça, tá? Mas assim, eu tenho certeza que o Senhor ele vai se agradar muito mais quando você mesmo for lá buscar, porque ele fala aqui, ó, em Tiago 1:5, 1:5, não, 1:22, tá? Tiago 1:22, ó. Vou achar aqui. Calma aí. É Tiago 1:22, ó. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, ó, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se você, olha só, o Senhor ele acabou de falar o que eu falei, ó. Você está sendo enganado com falso discurso, dependendo da pessoa que está te falando aquela palavra. Você é só ouvinte, você só escuta, você nunca vai lá fazer nada, entendeu? Não vai fazer obra, que eu quero dizer, entendeu? Você só quer escutar. Aí você pede para mim orar para você. Isso não é tão certo. Assim, você pede uma oração quando você não sabe o que é para ser feito. Quando você não sabe o que é para ser feito, você pede. Pede, 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 pede. E outra coisa, toda vez que você faz uma oração, você pede. A gente tem mania de fazer oração e pedir. Sempre a gente pede alguma coisa. É sempre a gente que está falando com o Senhor. Nunca a gente está ouvindo. Sempre a gente que está falando. Nunca a gente está ouvindo. Quando que a gente está ouvindo? Quando a gente para quieto dentro do nosso quarto, pega a Bíblia e começa a ler. O Senhor ele começa a falar com a gente através das palavras que estão escritas aqui. Mas as pessoas só procuram a Deus para pedir, só vai até o Senhor para orar e sempre pedir alguma coisa. Nunca ela quer escutar, sempre ela quer falar. Então, é difícil, fica complicado, porque você nunca quer escutar o que o Senhor quer falar para você, você quer fazer do seu jeito, você quer fazer. Não estou falando você, nem ninguém da live assim, tá? Eu estou falando todos nós. Você, quando eu digo, é todos nós, porque nós não temos diferença de pessoa. Nós não temos diferença. Então, é o seguinte, vamos escutar mais, vamos ouvir mais. Já parou para prestar atenção que todas as vezes que a gente vai em algum lugar, a gente sempre quer falar? A gente quer falar de qualquer jeito. Todo lugar que a gente vai, a gente quer falar. A gente quer aparecer, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente nunca quer ouvir. É muito difícil a gente ouvir. Então, e quando a gente vai ouvir, não é para ouvir eu falando, entendeu? Não é para ouvir eu falando, é para ouvir o Senhor aqui, ó. É para você separar um tempo, né, com o Senhor e ler a Bíblia,
porque passa o dia inteiro e você até escuta, né, outras pessoas falando, e cada um falando de um jeito, tá? Mas você mesmo nunca vai buscar na fonte. Não é que é nunca, mas assim, a maior parte do tempo você não busca na fonte, porque o Senhor ele me deu uma visão um dia, assim, e eu não fui criado na igreja, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nos meus vídeos aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Então, assim, eu não fui criado ali. Isso aqui foi uma transformação que Deus fez, tá? Mas aí, quando o Senhor me revelou, ele falou assim, ó, Wagner, você quer ser diferente? Você quer sair desse lugar onde você está para você ir para outro lugar? Você quer realmente fazer isso? Eu falei, quero. Então, você quer fazer? Então pare e observa e analisa as outras pessoas. O que as outras pessoas não estão fazendo que não deixa elas prosperar? Digamos assim, ó, eu vou colocar um exemplo, né, da vida real, da vida, o que acontece para a gente estar entendendo melhor. Vamos falar assim, ó, tem os ricos, né, milionários lá, muito dinheiro, os mais ou menos e os pobres, né? Ali os médios, né? Que chama de medíocre, né? Os ricos, os mais ou menos e os pobres, certo? Porque as pessoas colocam assim. Então, assim, ó, por que que nem todo mundo é rico? E por que que nem todo mundo é pobre? E por que que nem todo mundo é mais ou menos? Por que que tem separação assim? Por quê? Porque alguns fazem algumas coisas que outros não fazem. A única coisa que muda é isso. A única coisa que muda é que alguns fazem algumas coisas e os outros não fazem, tá? Por motivos, não sei por quê, motivos pessoais, motivos emocionais, motivos, entendeu? Aí beleza. Aí a pessoa, por exemplo, aqui, chega aqui no TikTok, quer te ensinar a ficar rico, por exemplo. Vou dar uma ideia. Não TikTok, não. Chega aqui na internet, quer te vender um curso para te ensinar a ficar rico. Mas você olha para aquela pessoa, aí ela passa essa mensagem para um. Tá? Mesmo que fosse um rico, passasse essa mensagem para você, ele está te falando o jeito certo. Aí aquela outra pessoa pode pegar aquele conhecimento, não entender, não ficou rico com aquele conhecimento, aí ela pega e passa esse conhecimento para frente, passa esse conhecimento para frente, vai passando, 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 até que quando ele chega em você, já é um pobre que está falando com você, entendeu? Já é o pobre que está falando com você, te ensinando como ficar rico, e tá lá você ouvindo, tava lá você prestando atenção em outras pessoas que não faz sentido. Entendeu? E não faz mais sentido. Aquela palavra já não faz mais sentido. Você tem que sair dali, então, e ir lá perguntar com quem realmente está conseguindo ser rico, né? A pessoa quer te ensinar como ter um engajamento, como viver de TikTok, como fazer não sei o quê, como fazer um monte de coisa aqui na internet, tá? As pessoas querem te ensinar isso. Mas assim, você olha para elas, elas não estão fazendo. Isso é que eu acho engraçado. Então é a mesma coisa aqui. E aí você pega aquele conhecimento, você coloca tão fixamente na sua cabeça que aquilo funciona e que você vai continuando aquilo. E quando alguém te pergunta, você responde aquilo. Eu não estou falando só de você e de mim, é de mim também, tá? Eu fazia muito isso. Então eu falei assim, eu tenho que parar de acreditar em tudo que eu vejo. Eu tenho que parar. Então vamos ver o que as pessoas fazem de diferente. Aí eu parei um dia lá na praça, no centro da cidade aqui onde que eu moro, e olhei lá assim, eu fiquei olhando para as pessoas. Eu falei assim, o que elas não estão fazendo que para mim chegar lá onde que eu quero, eu tenho que fazer. Aí eu olhei assim, ó, e a maioria deles, ó, estavam conversando, estavam andando apressados, estavam indo trabalhar, estavam voltando do trabalho, estudando, fazendo várias coisas, várias. Mas assim, ó, de todas elas, eu não vi. Aqui a minha cidade é pequena, tá? Então, mas eu não vi uma pessoa lendo a Bíblia. Eu não vi. Eu não vi uma pessoa lendo a Bíblia. Sentada lá na praça lendo a Bíblia. Sozinha, quieta no canto dela. Eu não vi isso acontecer. E eu falei assim, eu acho que é isso que está faltando para mim. Para mim chegar onde que eu quero, eu acho que é isso. Eu acho que está faltando eu ler mais.
Tá faltando eu deixar as pessoas, o que que elas falam de lado, tá? Tirar assim um pouco dessas pessoas que elas estão me levando para um caminho que nem elas sabem onde que onde que vai chegar. Então eu vou eliminar um pouco dessas pessoas, um pouco dessas dicas, tá? Porque isso não tá me fazendo com que eu vá chegar no lugar onde que eu quero. O que eu queria era aprender a palavra do Senhor, entendeu? Eu queria aprender a palavra do Senhor naquele momento. Eu estava desempregado, eu estava passando por né? Eu sou casado, eu estava passando, eu com a minha esposa. Um homem desempregado, ele fica complicado, é difícil, porque ele que é o provedor, né? Tem aquela mania de provedor. Foi difícil eu aceitar a minha esposa trabalhando, inclusive ela deve estar chegando aí de serviço agora. Foi difícil eu aceitar isso, ver ela trabalhando e eu sem dinheiro para ajudar ela, com as contas, com as coisas. Entendeu? Foi difícil. Então eu falei assim, eu vou trabalhar na internet. Foi difícil para mim ver isso acontecer e as pessoas me prometendo um negócio de internet. Aí eu vim para internet realmente. Aí chegou aqui, eu queria mesmo vender, eu queria fazer tudo que era necessário fazer para mim poder fazer essa US$ 1.000.000, igual eles falam aqui na internet, que você vai ficar milionário trabalhando com internet. Engraçado é o seguinte, milionário eu não fiquei não, milionário eu ainda não fiquei não, mas eu posso garantir para você o seguinte, que tem como você tirar um dinheiro sim, tem como você tirar um dinheiro sim, existem vários tipos de tirar um dinheiro na internet até. Tá? Milionário, eu não vou falar para você também que não pode acontecer sim também pode acontecer, mas eu creio que você tem que trabalhar um pouco mais e ser um pouco mais inteligente, fazer mais coisas que as pessoas ainda não estão fazendo, tá? Então, assim, você tem que ir buscando cada vez mais e mais para você ter um entendimento maior. Então, eu desempregado ali naquela situação, eu falei assim, ó, eu vou lá para a internet. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou uma frase comigo assim, ó, você tem que conhecer a verdade para você falar a verdade para as pessoas, senão as pessoas vão sair fora de perto de você, porque ninguém gosta de ficar perto de mentiroso. Você tem que falar a verdade. Aí eu falei, então tem que conhecer a verdade. E aí eu fui procurar na Bíblia. Aí o Senhor ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu falei assim, então eu tenho que ir lá na internet falar a verdade, eu tenho que falar do Senhor, porque está escrito isso. E ainda está escrito assim, ó. E Jesus disse. Então era Jesus, não tinha como. Não tinha como. João 14, né? É isso aí. João 14:06. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tinha falado, você tem que falar a verdade porque ninguém gosta de ficar perto de mentiroso. Então eu falei assim, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar de Jesus. Beleza. Como que você vai vender um negócio? Olha só, presta atenção agora. Esse daí que é o difícil. Como que você vai então trabalhar, vender um negócio que é de graça? Hã? E aí que eu te perguntei, falei, é mesmo, Senhor? Eu tenho que ir lá falar a verdade? Sim, você tem que ir lá falar a verdade. E aí eu vim, continuei vendendo outros negócios, caneca, personalizada, camisa, várias coisas. Trabalhando como afiliado, e eu fui continuando naquela jornada. Aí o Senhor, um dia, eu resolvi escrever um livro. E aí o Senhor, ele fez download, eu fiz download, né, que o Senhor que me deu esse livro, ele fez o download desse livro e o Senhor me usou para me estar escrevendo esse livro. E quando eu acabei de escrever aquele livro, eu escrevi na mão, né, no caderninho. O caderninho velho tá aqui, ó, todo despencado, tá aqui, ó, caderninho velho, tudo rabiscado, mas tá aqui, ó, tá cheio, ó, tá cheio. Então, o Senhor, ele me entregou esse livro. E aí, eu não conseguia publicar de jeito nenhum, porque a gente não tem condição de... A gente tem condição, só que a gente não conhece
as nossas capacidades. Nós mesmos não damos valor para as nossas próprias capacidades. E aí eu continuei buscando ao Senhor, continuei buscando ao Senhor, continuei buscando ao Senhor. E aí eu fui vendo que eu fui aprendendo muita coisa aqui na internet, entendeu? E só que eu estava usando a Bíblia como base. Eu estava usando a Bíblia. O Senhor falava na Bíblia e eu falava assim, não, ele não falou ali, ser descumpridores da palavra? Então eu li ali e falei assim, vão cumprir agora na real. Eu li ali na Bíblia e falei, agora eu vou cumprir ela de verdade. Eu vou fazer ela acontecer na vida real. Isso aqui tem que acontecer. Se você acredita no Senhor, isso tem que acontecer na sua vida. A palavra que está escrita ali, ela tem que acontecer na sua vida. Porque se ela não acontecer, é porque você está falta de conhecimento, falta de intimidade com o Senhor. Ela tem que acontecer, é obrigado a acontecer. É obrigado. O Senhor, ele não mente. Então, ele vai acontecer. Então, eu falei assim, eu vou buscar ali e vou fazer isso acontecer. Eu vou buscar e vou fazer acontecer. Eu vou buscar e vou fazer acontecer. E com essa busca, hoje eu consigo, assim, não sou eu que consigo, né? O Senhor consegue, através de mim, fazer com que eu lembre os números para me estar falando aqui a palavra através dos números. Porque eu não sou bom de guardar as palavras assim, aquele texto grande. Então eu gravo só o número que tá. Ah, tá lá em João. Ah, tá lá em Tiago. Ah, tá lá em Isaías. Ah, tá lá não sei onde. Então eu sempre gravo os números. O Senhor, ele me dá assim, ó. Aí eu tô conversando com a pessoa, aí vem aquele número na minha cabeça. E aí eu falo assim, ó, tá lá em não sei aonde. Aí a gente vai procurar para ler. Minha esposa chegou. Foi bom. Então, assim, eu sempre lembro os números. Aí eu falo assim, ó. Ah, eu falo em números. E eu falei assim, o Senhor, ele quando ele quer, ele usa até a mula para tá falando. Eu sempre falo isso, eu falo brincando, eu falo, né, assim, porque a gente também tem que ter um carisma para falar com as pessoas. E eu sempre fiquei falando isso, eu falo em números, eu falo em números, e o Senhor usa a mula para falar com quem ele quiser. Porque a mula aqui não sabia nada, não entendia nada, sabia um monte de coisas do mundo, sabia, era professor de educação física, fazia pirografia, fazia arte, pinta, desenha, canta, faz tudo, mas não sabe a Bíblia. Aí eu falei assim, então era uma mula. A mula não servia para nada, na verdade. Sabia fazer um monte de coisa que não servia para nada. Hoje a mula sabe falar em números. Aí, olha só. Não, agora é impressionante. Eu fui falar, eu falei isso, eu fiquei sempre brincando com isso. Eu sempre brinquei com isso. E eu vou mostrar para você aqui, ó, um negócio aqui, ó. Cara, isso aqui, ó, o Senhor. Eu caio de rir, rapaz. Eu tenho que rir de mim mesmo. Eu tenho que rir de mim mesmo. Eita, Deus maravilhoso. Ó, números. Agora vamos falar em números. Então, olha só. A Bíblia aqui, ó. Em Números 22, 28. Em Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Oh, Deus maravilhoso. Então, eu falo em números. Realmente eu falo em números. A jumenta, ela fala em números. Mas assim, mas o que eu falei é verdade mesmo, tá? Vamos estar sempre assim tentando buscar pelo menos um tempinho ali do nosso dia, separar um tempinho para a gente ler a palavra do Senhor, porque a gente lendo sozinho, a gente vai chegar ao entendimento. Pede o entendimento com ele, porque tá escrito que ele vai te dar o entendimento, tá ok? Então, assim, separa esse minuto, para de procurar só ouvir. O Senhor, ele tem usado bastante a mula aqui. Aí, assim, e assim a gente vai seguindo aí. Isso é aí que é importante. Assim, se a gente conseguir fazer com que alguma pessoa entenda alguma palavra, isso aí é gratificante demais. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito de conversar sobre as coisas que a gente lê aqui.
Então, o Senhor ele falou. Aí ele falou aqui também em Isaías. Vamos falar aqui um pouquinho de Isaías. Só porque talvez você seja nova aqui, não passou nas outras lives. Então eu vou só ler mais um Isaías aqui. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta, para longe de mim, e o teu temor para comigo consiste só em mandamentos instruído pelo homem. Então, você fez acontecer na minha vida. Isso que eu queria dizer. Lembra que eu falei que eu não tô nem aí para presentes? E eu não tô nem aí para nada? Você fez acontecer na minha vida. Você foi a pessoa que chegou aqui e fez acontecer. Entendeu? Não precisa de presente, não precisa de nada. Você fez acontecer. O Senhor, ele quer falar com quem precisa escutar. Então, você chegou aí, você fez acontecer. Eu não tinha nada para falar. Eu tava só com um louvor tocando, você lembra? Quando você chegou, só tinha um louvor tocando. Eu não tinha nada para falar. Quando você chegou, apareceu as coisas para falar. Então é assim. Então olha lá, o Senhor ele falou: porque Deus disse: pois esse povo se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruído. Ou seja, os homens instruíram. As pessoas só sabem aquilo que o homem instruiu. O homem instruiu essas pessoas. Eles não vieram aqui diretamente na fonte buscar. Isso que eu falei do telefone sem fio. A pessoa, ela foi instruída por alguém. Ela não buscou saber se aquilo realmente é verdade e se aquilo tem fundamento. O Senhor falou ali em Isaías 29:13. Não sou eu que estou falando. Então, e ele falou lá em Tiago 1:22 que é para a gente não só ouvir. Por isso que as coisas do Senhor sempre acontecem dessa forma. Ele fala num lugar e fala em outro a mesma coisa. Uma palavra, ela não bate de frente com a outra, assim. Ela sempre tem a mesma direção. Ela sempre tem a mesma direção. Então, o Senhor, ele quis dizer isso. Para de ouvir, entendeu? Ouvir é bom. Não estou falando que ouvir a palavra do Senhor é ruim. Eu estou falando que ouvir é bom. Mas assim, melhor ainda é quando você vai ouvir o Senhor, não outras pessoas falando. Não, né? Não, no caso no caso aqui eu tô falando, beleza. Aí você aprendeu, mas você vai ter que buscar pela sua, né, por sua conta, a sua intimidade com o Senhor. E ele vai te revelar coisas que ele não revelou para mim. E porque ele conhece as suas necessidades e ele conhece as minhas. Então as minhas são diferentes, algumas são parecidas, né? A gente de repente tem o mesmo propósito, né? Depende da fase, tá? Então aqui na internet eu vim fazer isso. Eu vim aqui fazer isso. E o que você fez acontecer na minha vida? Eu vou ler em Tiago 5. Tiago 5, o último versículo, ó. Eu vou ler os últimos dois. Vou ler aqui, ó, 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, lá, irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que você fez acontecer na minha vida, né? Você fez, cobriu uma multidão de pecados.
Você falou assim, tem um tempo que eu não leio, tem um tempo que eu não faço isso. Aí tipo, não foi eu que fiz, né? Porque eu não sei fazer nada. Igual tá escrito em João. João 14, do 10 ao 14. A gente não sabe fazer nada. O Senhor é que usa assim a mula para poder estar falando, igual eu falei, em números. A gente só sabe falar em números. Bora lá, família. Não esquece de apertar aqui no mais seguir, dá uma força pro criador de conteúdo. Eu não sou criador de nada, tá? Eu sou um copiador. Quando eu vim aqui pro TikTok ou pra internet já existia vídeos, então não sou criador de vídeos. É, quando eu vim pra internet fazer qualquer coisa que eu já vim fazer, eu só copiei de alguém que já existia, tá? Então não sou criador de nada. O dia que eu tive uma revelação da parte do Senhor, que eu falei pra você, eu comecei a contar que eu parei lá na praça e olhei o que as pessoas não faziam. Quando eu tive a revelação, que eu cheguei em casa, eu fiquei 3 dias sem falar. Eu fiquei 3 dias sem falar. Eu só respondi assim, aham. Eu fiquei assustado com o que o Senhor me revelou. Eu fiquei assustado. Então eu chorei bastante também. Mas é assim mesmo, o Senhor ele nos ama tanto que a gente não tem nem noção de quanto que o Senhor nos ama. Glória a Deus. Ah, mas que bom que você sentiu a presença do Senhor, porque isso é a melhor coisa que tem. A gente não consegue, nunca vai conseguir. O amor do Senhor é imensurável, imensurável, não tem como medir. Não tem como medir, é gigantesco demais. Ele nos ama demais. A gente nem sabe o tanto que o Senhor nos ama. Nem tem como saber. É grande demais. Eu vou te convidar para você assistir a live de ontem. Eu vou te convidar, se caso você quiser assim, né, assistir a live de ontem, eu coloquei ela lá no meu canal no YouTube, tá? E o canal no YouTube tá aqui no perfil do TikTok, tá? O link pro canal do YouTube tá aqui no perfil do TikTok. Tem a live de ontem, salva lá. Que eu fiz aqui, eu faço a live aqui e salvo a live lá. Eu salvo os cortes, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vai mencionar nem aparecer ninguém não, tá, gente? Isso nem posso fazer isso, porque senão eu até tomo um processo. Mas assim, a live de ontem ficou muito interessante e eu consegui dar uma explicação bem boa sobre o trabalhador, li a parábola do trabalhador da última hora. Então foi bem legal. Assim, quando você tiver um tempo, tá? Eu não tô falando não, porque foi acho que 1 hora de live. Então, quando você tiver um tempo ali reservado, você falar assim, eu vou lá. E como você já percebeu, eu falo de uma outra forma, né? Porque o meu caminho foi outro, que eu expliquei na live de ontem. O meu caminho, a minha trajetória para chegar até o Senhor foi complicado. Eu passei por um caminho que não tinha nada a ver com isso. Mas assim, foi o Senhor que escreveu o meu caminho. Então, eu era passar por ali, eu tinha que passar por ali para que as pessoas pudessem ver a transformação. Senão as pessoas nunca iam acreditar que uma pessoa igual eu era antes tá falando da palavra do Senhor igual eu tô falando aqui agora. A pessoa sempre acha que é uma pessoa que já veio ali estudando. E eu provo lá na live de ontem, né, que eu não vim ali estudando esse tempo todo e essa transformação aconteceu lá de criança e tal. Então eu provo na live, entendeu? Eu provo na live não, eu fiz um corte, coloquei lá, né, mostrei lá como eu era antes e como eu era agora, né? Depois não, durante, né? Não tem como a gente falar depois. A gente fala antes e depois. As pessoas colocam isso até nas fotos de academia. Antes e depois. Não tem. Como é que você vai falar depois? É antes e durante, né? É antes e durante. Aí eu tenho uma outra forma de falar com as pessoas. Por causa disso, porque minha trajetória para me chegar lá foi diferente. E eu procuro falar o mais simples possível, para não ficar complicando a cabeça das pessoas, porque isso aí não adianta. Se eu falar e as pessoas não entender, já falo e as pessoas já ficam assim, ó, já dá pouca pessoa na live por causa disso,
porque eles não entendem direito o que eu falo, não. E nós vamos fazer uma família ficar grande de verdade. Que a intenção aqui é o quê? A gente se unir, formar uma família, né? Se unir em Cristo, onde que Cristo é o cabeça, Cristo é o centro, entendeu? Esse é o objetivo da live. Meu objetivo aqui, ganhar presente aqui é pouca coisa. Meu Deus, maravilhoso. Ganhar presente aqui é muito pouco. Aqui ganhar almas é melhor, é mais fácil. Mais fácil não, é mais difícil, mas assim, é melhor. Deus vai te recompensar, já recompensou. Não, se bem que é igual você falou, né? Deus vai te recompensar. Ela fala, olha só, a sua frase aqui tem total sentido. Assim, o Senhor, ele te dá uma coisa, né? Na multiplicação de talentos foi assim, ó. Ele deu um talento. Mateus 25 aqui, ó, rapidinho, ó. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, o Senhor, ele entregou os talentos para as pessoas conforme a sua capacidade. Aí o que aconteceu? E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o seu dinheiro. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que eu granjeei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondiu na terra o seu talento. Aqui tens o que é seu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o meu com juros. Tira-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10. Tira-lhe o talento e dai ao que tem 10. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lança-te, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, ela falou ali, ó, o Senhor, ele vai te recompensar. O Senhor, em Romanos 2:6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, conforme a gente está fazendo obra, o Senhor, ele vai dando recompensa. E ele vai dando recompensa conforme a sua capacidade. Ou seja, eu venho aqui, eu entrego um talento para você, e você me entrega um. Eu estou granjeando um talento. O Senhor, no final, ele vai me recompensar de novo, né? Com mais talentos. Vai fazendo a multiplicação de talentos. Quando eu transmito um conhecimento para você, quando eu consigo fazer com que você entenda alguma coisa, eu estou granjeando talentos. E aí eu estou me mostrando mais capaz.
E quanto mais capaz eu for me mostrando, mais o Senhor vai me entregando talentos. E eu vou receber conforme as minhas obras. Por isso que ele falou assim, ó, você vai lá, aprende, tá? Você tem que aprender. Primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é se preparar. Você tem que estar preparado. Como que é se preparar? Você tem que se confessar e falar assim, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu quero aprender. Você está se colocando na posição de aluno. Você está se colocando na posição de que eu quero aprender. Eu quero aprender isso. Então, o Senhor, ele te entrega esse dom. Entendeu? Quando você se coloca na posição de aluno, você tem que ir lá pro seu quarto, pedir com ele. E ele vai falar assim, então tá, toma. Aí ele te entrega, aí você aprende o que é para fazer, né? Você se preparou, você aprende. Aí aprende, ele vai te falar assim, agora te mostrar o que é para você fazer. É isso que é para você fazer. Depois que você aprende, você tem que fazer. Você tem que fazer e tem que repetir, repetir, repetir e aprendendo cada vez mais, aprendendo com seus erros, tá? Você vai fazendo tudo que o Senhor te falar. Quando você faz o que ele fala para te falar, você está ensinando, você vai ensinar outras pessoas tudo aquilo. Quando você ensina, tem um ditado popular que diz que quando você ensina, você aprende duas vezes. Então, o Senhor, ele, quando você ensina, ele se aprende duas vezes. O Senhor, ele te recompensa de novo, entendeu? Então, o Senhor, ele te recompensa de novo. Então, assim você vai multiplicando talentos. Não tem como mais você andar para trás. Para trás que eu digo assim, regredir. Não tem como. O Senhor, ele vai te entregando talento para que aquilo ali vai edificando a sua fé. Você vai construindo uma base forte. Você deixa de ser fé, porque fé é acreditar naquilo que você ainda não viu. Quando as coisas que você vai fazendo se tornam realidade na sua vida, isso fortalece a sua fé. Porque, eu fiz, deu certo. Eu fiz aquilo ali, aconteceu. Ou eu fiz, você aconteceu, não, o Senhor te entregou, né? Você não fez nada, o Senhor, você pediu com ele e ele te entregou. Aí ele falou assim, aí deu certo. Aí cada vez que dá certo, isso fortifica a sua fé. Aí deixa de ser fé, aí você já passa a ser uma certeza absoluta sobre que aquilo vai acontecer. Então, quando você pede para o Senhor o entendimento, ele te entrega justamente para edificar a sua fé, para fortalecer a sua certeza de que aquilo vai dar certo. Então, quando ele fortalece a certeza que aquilo vai dar certo, você crê mais ainda no Senhor, ok? Então, por isso que ele quer fazer isso. Ele quer multiplicar seu talento justamente por isso. Porque ele quer fortalecer a sua fé. Porque fortalecendo a sua fé, você acredita cada vez mais e mais no Senhor. Ok? Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Então aqui é Filipenses 3:1, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas e é segurança para vós. Ou seja, eu também não me aborreço nem de escrever, eu não me aborreço de falar a mesma coisa, eu não me aborreço de nada disso. Eu sei que é a segurança, então eu sei que tem que ser feito. Eu vou falar todo dia aqui. E se for repetido para algum, não tem perigo. Eu tenho certeza que ela a palavra, ela vai se moldando ali e cada dia ela vai chegar no seu coração e cada dia você vai pegar um versículo desse diferente, porque aconteceu comigo em Provérbios também. Eu li Provérbios ali fazendo uma sequência devocional com o Senhor. A gente sempre faz isso também lá no método. Então, o que acontece? A palavra, ela não se modifica, não. A palavra é sempre a mesma, mas você tem um entendimento mais amplo cada vez que você vai buscando mais e mais, entendeu? Então, você tem que buscar, porque senão vai falar assim, ó, o Wagner sabe tudo, tá tudo decorado. Tá tudo decorado, então aí fica parecendo que eu sou o bonzão, e eu não sou o bonzão, não. Eu sou o pior de todos. Na verdade, eu sou o pior de todos. Resta, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as
mesmas coisas que é segurança para vós. Oh, Deus maravilhoso. Então vamos lá, né? Família, eu vou fechar. Eu agradeço a todos pela presença. Eu agradeço a todos pela contribuição com os likes, compartilhamentos. Mas assim, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelos seus compartilhamentos. Eu espero que você saia daqui assim. Gratidão demais. Nossa, uau, me fez muito feliz. Você imagina quanto você não fez o Senhor feliz, tá? Você que ajudou, contribuiu muito com a obra aqui, contribuiu demais com a obra que o Senhor tem feito aqui através da gente, tá? Então você contribuiu com a live demais, compartilhou muito, deu bastante like. Eu vi acontecer, tá? Você fez acontecer aqui na nossa vida, tá? Então é de coração mesmo que eu agradeço você. Eu peço que o Senhor, vou orar pela sua vida, você pode ficar tranquilo também, que isso aí eu não esqueço nunca, é, das pessoas. E se eu esquecer também, eu sei um que não esquece, tá? Ele sabe qual é. Então, eu vou estar orando pela sua vida, tá? Pode ficar de boa. Eu vou só te agradecer muito por tudo que você fez, tá? Sempre que quiser voltar, a gente vai estar aí. Eu não sei se vou fazer a live todos os dias, mas assim, tô tentando buscar aí. A gente não pode prometer um negócio que a gente pode amanhã não saber se vai cumprir, né? Então, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo uma live sempre, tá? Mas assim, tem bastante conteúdo no canal, tem conteúdo aqui também para estar alavancando resultados na internet também, tá? Tem conteúdo no canal aí, tem conteúdo para sua área pessoal, profissional e espiritual. É os conteúdos que eu costumo postar aqui na internet, que eu já trabalho aqui há 5 anos. Então, com esse mesmo tipo de trabalho, nessa mesma, né, jeito de falar, é o meu jeito mesmo. Então, a gente vai sempre continuar com isso, tá? E tem bastante, eu tento trazer, ficar mais claro possível para todas as pessoas entenderem aquilo que eu falo, tá? Eu sei que é difícil, que quase ninguém entende, né? Mas é assim, é isso aí. Então, eu agradeço demais pela sua vida, que o Senhor multiplique aí talentos na sua vida, que o Senhor, ele não só na sua, tá? Na vida de todo mundo que passou aqui na live, na vida de todo mundo que tá aí escutando quietinho, porque pode ser. Pode ter pessoa na For You, não sei, não entendo bem disso. Mas assim, é, eu peço ao Senhor que multiplique os talentos na vida de vocês e que Ele lhe dê a providência necessária naquilo que você precisa. Naquilo que você precisa, está passando e superando a fase que você está agora, porque problema todo mundo tem, eu tenho problema, todo mundo tem problema, minha esposa tem problema, todo mundo tem problema, minha mãe, pai, todo mundo. Então, problema a gente tem mesmo. Só que assim, que o Senhor ele lhe mostre qual é o entendimento que você precisa naquele momento para estar passando por esses problemas e superando aí, se superando a cada dia. E cada vez que você se supera, o Senhor ele te entrega um talento novo, porque você mostra que é capaz de passar por aquilo, tá? Então, muito obrigado mesmo pela sua presença, gratidão pelos likes, que ele transforme cada like desse, né, numa bênção aí na sua vida, tá? Super beijo a todos, uma ótima noite, um ótimo dia amanhã, tá? Que vocês possam estar aí buscando cada vez mais e mais o Senhor, para que vocês se sintam cada vez mais cheios do Espírito Santo. E cada vez que você se sente mais cheio, você vai se transbordar aquele cálice, ensinando isso para outras pessoas, tá? Passando isso para outras pessoas, esse conhecimento. E isso faz você prosperar cada vez mais na sua vida também, tá? Então, um super beijão a todos. Eu amo vocês. Eita Deus, muito gratidão, com certeza. Para mim também foi ótimo. E foi ótimo ter vocês aqui. Eu fico lisonjeado com a presença de cada um, tá? Principalmente a sua, que ficou aí bastante tempo. Nossa, logicamente, né? A gente sempre vai fazer mais contato com a pessoa que fica, que interage, que comenta,
que compartilha. A gente vai gravando o nome, a gente vai pegando mais intimidade. Numa próxima live, a gente já sabe. Então, é aquele negócio. Conhecimento é igual a intimidade. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai tendo intimidade, mais a gente vai entendendo o propósito da pessoa também. E aí, assim, a gente pode estar falando aquilo também que, de repente, você quer chegar a algum nível, né? Porque quem tá aqui à toa? À toa ninguém tá. Isso eu já sei. Ninguém tá aqui à toa. Todo mundo quer se edificar. De repente na parte emocional, de repente na parte financeira, né? Física. Então, eu tenho uma bagagem boa de conteúdo para estar trazendo aqui. E geralmente eu foco nessas três áreas: pessoal, profissional e espiritual, tá? Super beijo a todos, gratidão mesmo. E a frase que eu gosto de falar para terminar a live é: vai fazer sua parte. Qual parte que é? A sua parte da obra, porque a fé sem obras para nada aproveita, tá? Então vá fazer sua parte. Está escrito em Tiago: a fé sem obras para nada aproveita. Vá fazer sua parte. Fui, super beijo. Amo vocês de coração. Amo vocês de coração. Amo vocês demais. Imagina o Senhor. Beijão a todos. Fui. Vai fazer sua parte.